cidade em pânico sai da campanha. De quem é a culpa? Sejam bem-vindos ao canal do Zangão Blues. Hoje estou vermelho de raiva dessa petezada, sem vergonha e sem ética. Aliás, PT e PSDB e os partidos de esquerda e aqueles que são de centro, hoje eles são farinha do mesmo saco furado. Pessoal, aproveitem esse momento para se inscrever, ativar o sininho, dar aquele like e compartilhar. Isso é muito importante para o canal, beleza? É incrível como a mídia Está reaproveitando material antigo contra o Bolsonaro. Inclusive, eu estava assistindo agora há pouco a Bandeirantes. Aqui em Israel, eu estava assistindo a Bandeirantes pelo YouTube. Eu fiquei impressionado que eles deram uma matéria, as eleições, então mostraram Ciro Gomes, mostraram o Haddad, mostraram, e cada um falando sabe, o que eles pretendem, né? E a Marina, e inclusive aquela porcaria lá do MST, e não deram nenhuma palavra do Bolsonaro, não apareceu em nenhum momento alguém da família do Bolsonaro, o general Mourão, né, que é o vice-presidente dele, ou ele falando ou o próprio Bolsonaro falando alguma coisa. Apesar de que domingo o Brasil parou com as campanhas do Bolsonaro, porque só deu Bolsonaro em todo o Brasil. Uma vergonha. É impressionante como a mídia está tentando derrubar a campanha do Bolsonaro. Para não dizer que não falaram nada sobre o Bolsonaro, o que eles mostraram na Bandeirante? Aquele assunto daquele áudio vazado, falaram que provavelmente foi falsificado. Fake news, provavelmente. Vocês podem procurar essa matéria da Bandeirantes, vocês vão ver o que aconteceu. Ou seja, eles não mostraram Bolsonaro, mostraram ele de cama e mostrando somente a questão do áudio vazado, né? Ou que seja, que houve uma investigação e que realmente não é a voz do Bolsonaro. Mas Enquanto mostra os outros candidatos, né, fazendo a campanha, mostra ele acamado, doente, debilitado. Ou seja, de novo, a tentativa subliminar de enfraquecer o Bolsonaro. Aí eu pergunto, mas por que isso? Porque a mídia e os candidatos, tá todo mundo em pânico, meu irmão. Tá todo mundo em pânico. Dá para sacar isso? Os caras vão ter que pagar impostos. Entendeu? Quem tá com o rabo preso tá com medo. É claro que eles têm que se unir. Então a mídia acaba se unindo. A mídia que sabe que o Lula é ladrão, que sabe que o PT e a esquerda roubaram do Brasil, inclusive os partidos que se aliaram à esquerda, que estão no poder hoje, roubaram categoricamente o Brasil. Mas eles se unem, a imprensa está se unindo porque está com o rabo preso, tem medo. E está claro que cada vez mais o jornal, assim como o jornal de papel praticamente hoje quase que não existe mais, também o jornal das mídias televisivas estão desaparecendo. Hoje o jovem e a maioria das pessoas, além dos jovens, estão buscando no YouTube, pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelas redes sociais, que aliás, uma denúncia. É impressionante como o Twitter e o Facebook, inclusive o YouTube, mas o YouTube menos, principalmente o Twitter e o Facebook, estão censurando, fechando contas, enquanto essa porcaria de Ciro Gomes chama o Bolsonaro de FDP e de nazista, eles não fecham as contas desse pessoal que agride verbalmente um candidato, mas fecham as contas nossas. Ele é só vítima desse nazista filho da puta que defendemos um candidato. Então isso é uma falta de democracia, uma afronta à democracia, e eu não entendo como não tem alguém, um juiz, um advogado, que processe essas redes, o Twitter e o Facebook, por fechar contas, suspender contas. É antidemocrático isso. Contas do PT, contas da esquerda, agredindo verbalmente, graficamente, candidatos. Principalmente o Bolsonaro, é claro. Fizeram uma caricatura aí que eu nem quero mostrar, de nazista, com a cara do Bolsonaro. Isso eu acho uma afronta gráfica. Agora, eu acho que tem que ser mostrado. Esse é o jogo da democracia. Doa quem doer. Mas por que um mostra e o outro não? Então são dois pesos e uma medida. Ou seja, isso é uma incoerência. Não dá, ou mostra tudo ou não mostra nada. Ou permite tudo ou não permite nada, não pode permitir só um lado. Então isso aqui fica uma mensagem para o Twitter também. Já já nós vamos ver as verdadeiras pesquisas que o Ibope e as redes de televisão escondem, não querem mostrar para nós. O que está realmente acontecendo nas ruas. E escondem dos noticiários, mostram de fininho, mas a grande verdade é que o Bolsonaro vai levar no primeiro turno. E doa a quem doer. Um fake news que está rodando aí,
dizendo que os judeus são contra o Bolsonaro. Bom, claro, tem judeus contra o Bolsonaro, assim como tem judeus que votam no PT, votam nos partidos de esquerda, votam no PMDB, no PSDB. Dizer que os judeus são contra o Bolsonaro, isso é uma mentira, né? Então vou mostrar para vocês judeus que são a favor do Bolsonaro. Porque tem muitos judeus a favor do Bolsonaro, acredito que seja a maioria, inclusive aqui em Israel. Judeus que vão votar aqui em Israel, no consulado, em favor do Bolsonaro. Então vamos ver esse vídeo. Olá pessoal, aqui é Débora Srur Politis, diretamente de Jerusalém. Estamos às vésperas de comemorar Sukkot, a festa dos tabernáculos, e a Folha de São Paulo publicou um artigo sobre um grupo de judeus que teria formado um grupo contra Bolsonaro. Aqui em Israel, temos uns 20 mil brasileiros morando aqui e todos os que eu conheço vão votar para o Bolsonaro. E os de Nova York também vão votar em Bolsonaro, sem falar o pessoal brasileiro de Boston, que vai votar em Bolsonaro em peso. Antes que eu fale qualquer outra coisa, vamos a uma sobremesa. Vamos mostrar o que está acontecendo em Recife, na praia de Boa Vista. E isso não foi só lá não, isso é no Brasil inteiro, tá? Então vamos ver o vídeo. Agora, Pernambuco, somos todos Jair Bolsonaro. Se recupera, se levanta. Mas enquanto isso não acontece, olha o povo que te ama aqui, ó. Mas de quem é a culpa da campanha dos outros estar indo mal? A culpa é deles. São 33 anos que a esquerda prometeu igualdade. Vamos falar a verdade, a esquerda cumpriu com aquilo que prometeu. Distribuiu pobreza, distribuiu má educação, distribuiu uma saúde doente para os pobres, igualmente, sem exceção. E distribuiu riquezas para os seus amigos, aqueles que, o caso de Joesley Batista, por exemplo, não é mesmo? Então eu não entendo como existe ainda pobres e ricos que possam querer votar na esquerda. Então pensa um pouco, não é uma questão de Bolsonaro ou não Bolsonaro, já é uma questão de, como é que fala, de coerência. E aí está a grande pergunta, por que os jornalistas, a mídia e os intelectuais são tão contra o Bolsonaro? É muito simples, isso não está claro. Vamos ver o que o Pondé fala sobre isso. A universidade está em pânico, a maior parte dos jornalistas está em pânico, achando... É que não pode dizer. Você sabe que intelectual e jornalista não gosta do povo, né? Eu não sei se vocês têm isso claro, mas isso é verdade. Não gosta do povo. Fala que gosta, mas na verdade não gosta, não. Agora vamos ver como o Haddad foi recebido no Rio de Janeiro. Veja os gritos de safado, ladrão. Não entrar numa fria verdade, perdendo que fazer comentário. Sem vergonha, safado! Vem derramar no povo, é isso que O que você acha? De quem é a culpa disso? Vamos relembrar, alguns anos atrás, o chefe da quadrilha, junto com Haddad, junto com o Sérgio Cabral. Veja o Lindbergh ali no finalzinho, no fundinho dessa fotografia. O Sérgio Cabral arrebentou o Rio de Janeiro. E veja com quem ele está abraçadinho. Então, o que você acha? Você acha que o Bolsonaro é o culpado de que estão recebendo assim os candidatos da oposição? O Ciro Gomes, o Haddad, o Alckmin, a Marina, o Boulos? Não, ele não é o culpado, ele é a solução. E porque o povo perdeu a esperança com esses partidos que já prometeram há tantos anos e nada fizeram a não ser promessas e continuam fazendo promessas. O Bolsonaro não está prometendo porra nenhuma, essa é a grande verdade. O que ele está falando é que ele vai atacar com dureza a questão da falta de segurança, vai atacar com dureza a questão da falta de emprego, vai atacar com dureza a questão do comércio exterior, né, que vai investir pesadamente na educação. Então é isso que ele está falando, mas não tem promessas, né? Ele não está dizendo, pessoal, vou chegar aí e vou salvar a pátria. Ele não é isso que ele está dizendo. E esse candidato de Araque, o Ciro Gomes, ele faz essas promessas falsas, essas promessas falsas. O que ele promete? Tirar o pobre do SPC. De novo ele voltou com essa história. Você sabe que isso é impossível. Se o cara cai no SPC, caiu no SPC. Enquanto ele não pagar a dívida, não tem. Ele está com o nome sujo. Então que história babaca é essa? Que mentira é essa? E o povo ainda acredita. Abram os olhos. Se você é a favor do Ciro Gomes e está vendo esse vídeo, abra os olhos, não seja enganado de novo. As pesquisas falam em segundo turno. Que segundo turno? Que segundo turno?
O Brasil inteiro praticamente vai votar no Bolsonaro. As mulheres estão com o Bolsonaro, os gays estão com o Bolsonaro, os negros estão com o Bolsonaro, os índios estão com o Bolsonaro, os pobres, os ricos, a maioria dos empresários estão com o Bolsonaro. Que segundo turno? Veja em Praga, na Tchecoslováquia, veja a multidão de brasileiros que estão lá e que vão votar no Bolsonaro. Chega a ser ridículo. Aqui em Israel também, em Nova York, vamos ver aí Nova York também, vou mostrar os 2 vídeos, Praga e Nova York. Assistam. Gente, no centro de Praga, todo mundo gritando Bolsonaro. Sem contar aquelas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Tudo que é lado. Amigo, tem gente até na Sibéria, acho que tem gente na Lua, tem gente na estação espacial da NASA. Os caras vão votar no Bolsonaro, você está entendendo? Pinguim vai votar no Bolsonaro, cara. Então eu já vou dizer uma coisa para você, não desperdice o seu voto. Não desperdice, vote no Bolsonaro. Para que votar em quem vai perder? Ele não, contra Bolsonaro e toda essa história. Muito simples, porque quem tem rabo preso, eu já falei isso, quem tem rabo preso é contra o Bolsonaro. Porque esse pessoal, artistas que se sustentavam da Lei Rouanet. Sabe o que é pior? Até que não seria mal essa Lei Rouanet, mas se todos se beneficiassem dela. Mas eu conheço vários artistas que não se beneficiaram, porque eles dão preferência para os amiguinhos. Então o que acontece? Parte desse dinheiro da Lei Rouanet, então o político leva uma porcentagem para aprovar para aquele candidato à Lei Rouanet e fico vivendo desse dinheiro e falsifico notas, entendeu? Para poder comprar um carro, entendeu? Comprar um apartamento, né? Então é isso. Então a Lei Rouanet passou a ser uma coisa desonesta. E esses artistas hoje sabem que vão perder essa mamata. Então eles são contra, né? Porque, claro, o presidente vai tentar mudar isso. E a classe política está em pânico também, porque também tem rabo preso. E você vê, por exemplo, o Gilmar soltando gente aí a dar com pau, né? O Toffoli também praticamente está acabando com a Lava Jato. O Ricardo livrando a cara dos seus amigos. Então, o que acontece? Quando o Bolsonaro se eleger presidente, vai ficar muito difícil de reverter essa situação. Então, eles estão livrando empresários sujos, empresário com a ficha suja, empresários que roubaram, corrupção ativa. Então, é claro, e o que é a corrupção ativa? O empresário vai lá, oferece para o político aceita, então ele é o corrupto passivo, né? E o rabo fica preso, porque agora ele deve para o empresário. E esses caras estão com medo. É do PMDB, é do PT, é do PSOL, é da puta que eu pariu. E por que o Ciro Gomes insiste em chamar o Bolsonaro de FDP e nazista? E chamar o Sul de nazista? Porque ele quer dividir o Sul e o Norte. Ele está com inveja do Bolsonaro, que em muito pouco tempo está unindo todo o Brasil, de norte a sul, de sul a norte, de leste a oeste, de oeste a leste. Então, o que acontece? Qual é a ferramenta que sobra para o Ciro Gomes? Se não xingar ele de nazista e dizer que o Sul é nazista. Isso é gravíssimo. Esse cara devia ir para a cadeia. Depois vem falar que o Bolsonaro é machista, que é homofóbico. E o que esse Ciro está falando aí? Como é que esses caras não vão para a cadeia? Eu não entendo isso. Eu quero finalizar esse vídeo dizendo o seguinte: que o Brasil passa por um momento político único, de 33 anos de partidos que não fizeram nada. Poderiam ter feito, fizeram, roubaram, distribuíram pobreza para os pobres, como eu já disse. Falta de esperança com o que estava e com o que está. Então, a única forma de sair disso é de sair dessa esquerda nojenta, dessa esquerda criminosa, dessa esquerda que defende ditadores, que defende Stalin, que defende Maduro, que defende Fidel Castro, gente que matou milhares de gente, talvez até mais do que o Hitler. Tirar o Brasil desse caminho que está sendo tomado, desse caminho de virar uma Venezuela, virar uma Cuba. Eu não quero viver na Venezuela. Você quer viver na Venezuela? Você acha? Você não sabe o que está acontecendo lá? Você não vê? Você não acredita? Vai dar um passeio na Venezuela. Eu acho que precisa pensar seriamente como você vai votar. Eu aconselho realmente a votar no dia 7 e 17. Vote no Bolsonaro, porque nesse momento é a única solução. Os candidatos que estão aí não são confiáveis. Zangão, Bruce.